Olá! Estamos no mês de novembro, um mês dedicado à saúde do homem. Por isto, que nós temos a campanha, de conscientização para a necessidade de se diagnosticar o quanto antes o câncer de próstata. E por isso é preciso que se faça o exame preventivo. Então tem toda uma campanha, uma conscientização nesse mês de novembro. Por isso que ele recebe a alcunha de Novembro Azul. Assim como no mês de outubro nós temos o Outubro Rosa, que é também um mês de conscientização, de cobrança também de acesso, a esses exames e esses diagnósticos com relação à prevenção ao câncer de mama. Deixar também bem claro uma coisa: mulheres podem ter câncer de mama, mas homens também. Mas principalmente, é claro, que a incidência de câncer de mama é muito maior entre as mulheres. Mas é importante deixar esse registro aqui. E também, no mês de novembro, nós temos o mês voltado à consciência negra. É o mês da consciência negra e as escolas realizam atividades todos os anos sobre a consciência negra. E é sobre isso que eu quero falar aqui no programa Falando de História. Roda a vinheta. Bom, antes de a gente continuar o nosso programa aqui, vou pedir que você aí, deixa o like aí. É muito importante para nós. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal. E nós temos todos os domingos aqui o programa Falando de História. E nós falamos de diversos temas relacionados à história, conjuntura política, relacionando aos dias atuais. A nossa história aqui é uma história que busca o tempo presente, porque não dá para ficar nessa história que fala do passado sem contextualizar esse passado para o presente. Eu não consigo particularmente fazer história sem fazer esse processo. E se você gosta dessa proposta, seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui ao nosso canal. Gente, vamos falar sobre o mês da consciência negra, porque nós temos o dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, que tem uma relação com o Zumbi dos Palmares. Nós temos uma outra data relacionada com a questão negra no Brasil, que é o 13 de maio, que é o dia da chamada abolição da escravatura. Nós temos uma outra data importante, que é a assinatura da lei do ventre livre também, mas consagrada como uma data de luta do movimento negro no Brasil, é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. E no ano de 2003 foi sancionado pelo então presidente Lula, que aliás está já no seu terceiro mandato, naquele ano, a Lei 10.639. Esta lei, ela previa e prevê a inclusão no currículo escolar da cultura, dos ensinamentos da cultura africana no Brasil. Então, a cultura africana tem que estar nos currículos escolares. E prevê também, obrigatoriamente, uma série de atividades no mês da consciência negra. O problema desta lei, que depois foi alterada e foi incluída também a pauta indígena, o que eu achei um pouco errado, porque eu acho que devia ter uma lei para os indígenas, a pauta indígena, e uma lei para os negros, mas enfim, essa é uma opinião minha. É que ficou uma oficialidade. Ok, se fez justiça, é uma lei muito importante, é um reparo histórico muito bonito, acho que é um avanço sem dúvida nenhuma, mas isso só está colocado no papel. E cadê a operacionalidade disto? Porque, na verdade, e aí vamos falar do currículo de história,
Os nossos currículos das escolas de ensino fundamental e médio do Brasil como um todo, em geral, são quase todos europeus. Nós não temos uma visão de história, eu não digo africana, mas pelo menos americana, né? Americana no sentido de ser uma visão brasileira, né? A partir da nossa perspectiva brasileira. Nós temos uma leitura da história, uma visão europeia. E é difícil romper com isto, né? Agora a gente pode fazer, né, trazer esses elementos da cultura afro-brasileira para dentro da escola, e deveria ser não só no mês de novembro, mas ao longo do ano no currículo como um todo. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com a história do Brasil colônia, a gente não pode simplesmente pegar aquilo que só está lá no livro didático, que é toda a questão dos interesses de Portugal para o Brasil, sem falar, né, de como se deu esse processo envolvendo os negros. E colocar algumas situações do que aconteceu na escravidão no Brasil, que foi muito dura. Lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. A escravidão no Brasil é uma coisa ainda muito recente e nos traz grandes traumas e grandes dores. Então é preciso fazer essa reflexão não só no mês de novembro, mas o ano todo. É claro que no mês de novembro a gente pode intensificar e principalmente exaltar a figura né, a figura de Zumbi, que há quem condene, quem questione também, enfim, como todas as figuras históricas, há os que defendem e os que não defendem. E eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas o que eu quero entrar no mérito é o seguinte: como incluir de fato a pauta negra, né, a pauta da cultura negra no Brasil, falar do negro sem deixá-lo invisível no discurso histórico ao longo do ano como um todo. E não simplesmente no pedaço do ano onde se faz algumas atividades, se tiram umas meia dúzia de fotos e olha, nós refletimos sobre o negro no Brasil. E aí a gente não desconstrói o mito, por exemplo, de que não foram só os negros que foram escravizados no mundo. Que na história do mundo, lá na Grécia Antiga, os escravos eram brancos. Que os negros que vieram para o Brasil, eles também construíram uma cultura tão valiosa quanto a cultura dos povos germânicos que vieram na colonização do século XIX. De que existe, né, aí também uma situação em que nós temos, né, uma cultura que é forjada, né, nessa miscigenação, que ela não é só uma miscigenação de ordem biológica, mas também, né, de ordem, vamos dizer assim, cultural. Traçar e debater de verdade dentro da escola o racismo estrutural. E esse debate não pode ser um debate onde coloque, por exemplo, quem é branco necessariamente como todo branco, se todos os brancos fossem de fato racistas. Nós temos que conscientizar as pessoas e parar com esses exageros também, porque existem exageros como o da ministra da Igualdade Racial, que disse que o termo buraco negro é um termo preconceituoso e tal. Algumas coisas não dá, mas outras coisas a gente precisa implantar. Me lembro uma certa ocasião de uma professora universitária na época, né? Eu estava na graduação, numa cadeira genérica, e nós falamos lá que a África, que o Egito ficava na África. E essa professora não acreditou que o Egito ficava na África. Mas como assim fica na África? Sim, uma das mais importantes civilizações do mundo, né, uma civilização fantástica, incrível, é a africana. São os egípcios. E o Egito está lá, né? Agora com esse conflito aí de Israel e Palestina, ali também tem uma relação ali com esse Oriente Médio. Está aí, de novo, né, no cenário internacional, né, o Egito. Não o Egito antigo, claro, o Egito de hoje, né, dos tempos de hoje. Mas vejamos bem, a gente precisa desconstruir uma série de coisas. E como é que a gente desconstrói os preconceitos sobre a cultura negra? Fazendo um muro onde todos os brancos são racistas e só os negros são
coitados, ou a gente coloca-os como resistentes do processo, como pessoas que resistem a tudo isso, que são fortes, são guerreiras, e mostremos que a gente precisa ampliar a capacidade destes de atuarem e de se desenvolverem na sociedade, e que a gente tem que combater o racismo todos juntos. O racismo tem que ser uma luta não só dos negros, mas dos brancos juntos, porque afinal de contas, brancos e negros todos somos seres humanos, e o racismo elimina uma parte da humanidade. Nós não podemos compactuar com isto. Portanto, há de se dizer que o mês da consciência negra deveria ser um mês para se fazer reflexões num país em que se preocupa muito com termos, com falas pequenas, com coisinhas menores, mas não se preocupa ainda com o essencial. E qual é o essencial quando se fala na questão da implantação da cultura afro-brasileira nos currículos escolares? É a derrubada dos preconceitos de uma sociedade que se julga europeia, não sendo, e que precisa entender que para se reconhecer como uma civilização é preciso entender que, como diria, né, no Canto das Três Raças, da nossa querida e saudosa Clara Nunes, nós tivemos os negros formando a nossa identidade brasileira. A identidade do Brasil sem os negros não existe. O Brasil tem, né, a sua essência também na formação étnica africana. Como ela tem influência europeia de todos os cantos da Europa, a influência asiática, e aí está, né, os lugares onde temos as colonizações japonesas, né, e a cultura japonesa, por exemplo, tão sábia e tão maravilhosa. E ampliando uma visão antropológica de todo o processo humano, lembrar que não existem culturas melhores nem piores, existem culturas diferentes. E a multiplicidade de culturas deve ser exaltada por todos nós que somos ou que nos intitulamos professores de história, de sociologia, enfim. Mas fundamentalmente, para nós professores de história, nós precisamos dizer que a história da humanidade não pode ser, né, contada sem falar da África, até porque é de lá que surgiu o Homo sapiens, e é de lá que nós temos as nossas origens. Todos nós, né, temos, né, as nossas raízes da África. E a África que nos trouxe, né, esses irmãos que vieram cativos para cá e construíram esse país com muita dor, com muito sofrimento. Não é uma data só para comemorar, para festejar. É uma data para refletir a injustiça que aconteceu por durante 300 anos no nosso país. E ainda continua, porque os negros que foram libertos ficaram à mercê da sociedade. E aí nós temos, né, a origem de tantas mazelas que nós vivemos até hoje. É preciso falar e tocar nessa ferida, sempre, mas com muito cuidado, com muito respeito e com propriedade no assunto. Senão, ficaremos fazendo falas vazias que não acrescentam em rigorosamente nada.